Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Como já foi dito pelo nosso seminarista Marcelo, hoje é um culto festivo e por isso que estamos assim, com a transmissão um pouco diferente, chegada do cursilho das mulheres na nossa igreja e por isso que estamos com esse culto um pouco diferente. Mas eu queria trazer a reflexão dos irmãos nessa noite a respeito de vocação. Certamente você, na sua vida, já se perguntou qual o meu propósito aqui na Terra? Ou já se perguntou por que Deus me escolheu para estar nesse trabalho? Por que Deus me colocou nessa família específica? Certamente todos nós já tivemos essa pergunta. Qual a minha função dentro do corpo de Cristo? Qual a minha vocação? Qual o meu propósito na Terra? Muitos até já tiveram crises existenciais, dizendo, mas, meu Deus, para que eu sirvo? Por que o Senhor me colocou onde eu estou? E certamente essas perguntas correm a nossa vida, correm na nossa cabeça, e muitas vezes a gente não tem a resposta para elas. Mas hoje eu gostaria de trazer a reflexão a você, meu irmão, que nos acompanha aí de casa, sobre a sua vocação. Existe sim uma vocação, um propósito comum a todos nós cristãos. Existe algo que eu e você sabemos, a partir das Escrituras Sagradas, que devemos fazer. E é justamente sobre essa perspectiva, sobre esse pensamento de vocação, de propósito, que eu gostaria de trazer e falar com os irmãos nessa noite. Então abram comigo lá em Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. O Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, pois sabemos que ela é viva, sabemos que ela é eficaz, sabemos que ela nos ensina, nos exorta, nos mostra o caminho que devemos andar. Pai querido, fala conosco nessa noite, queremos ouvir a tua voz, Jesus. Ministra os nossos corações através da tua santa palavra. Nos cobre com sabedoria e discernimento do teu Espírito para entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E nos dá graça, Pai. No nome de Jesus aqui oramos. Amém. Falando um pouco do contexto desse texto específico a qual Jesus está falando, ele se encontra no Sermão do Monte. Logo no começo do Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7 aproximadamente, vai trazer essa perspectiva do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Versículo 2 ele vai dizer, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, versículo 4, versículo 5, bem-aventurados os mansos, e assim por diante, ele vai falando sobre as bem-aventuranças. Mas esse Sermão da Montanha, ele basicamente fala sobre as responsabilidades do cristão. Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado, como eu já disse aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Depois dele trazer essa perspectiva dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, ele começa a falar das responsabilidades que nós temos como cristãos, uns para com os outros e também nós para com Cristo. E é válido a gente lembrar que o cristão e o mundo, eles são antagônicos. Se a gente for pensar de maneira mais ampla, a gente vai entender que a igreja e o mundo são essencialmente antagônicos. A igreja ela pode até estar inserida no mundo, mas ela não pertence ao mundo.
ela não é do mundo. John Stott vai dizer que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, ela é chamada a servir o mundo que a persegue. A igreja, os cristãos devem responder ao ódio, às mentiras, às calúnias, às perseguições que sofrem com amor e com verdade. E aí entra a nossa passagem específica falando sobre o nosso propósito aqui na Terra, sobre a nossa vocação aqui na Terra. Jesus, ele é claro e ele elenca duas coisas que devemos ser enquanto cristãos. Nós devemos ser sal da terra e nós devemos ser luz do mundo. Então, com isso em mente, vamos observar agora essas duas características da nossa vocação, do nosso propósito aqui na terra. O versículo 13, vou ler novamente, acompanha aí comigo, diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aí a gente observa o que Jesus está falando e tenta um pouco entender o que ele está querendo dizer com isso. O que é que Jesus está querendo dizer com somos o sal da terra? Isso nos leva a fazer a seguinte pergunta, a seguinte reflexão: para que serve o sal? Qual a função do sal na comida? Podemos pensar em algumas funções para o sal, certo? O sal, ele dá sabor, ele salga, ele preserva, ele conserva, ele provoca sede. Entre outras funções que o sal pode nos trazer, nós entendemos que Jesus, ele nos diz para sermos sal da terra. Jesus, ele está usando essa metáfora de forma espetacular para justamente dizer para qual propósito nós fomos vocacionados. Como cristãos, como igreja do Senhor, temos a função na terra. E essa função ela é muito específica. Aqui, Jesus elenca apenas duas dessas funções que a Bíblia nos traz como mandamento para o cristão. Responsabilidades que temos enquanto estamos inseridos nesse mundo caído. Perceba, meus irmãos, naquele tempo não existia geladeira. Como é que eles faziam para conservar a carne, para conservar a comida que ali estava, que era guardada? Então eles tinham que salgar a carne. A função do sal naquele tempo era de preservar a comida, ou de conservar a carne. O sal tinha essa função de conservar aquilo de apodrecer, a comida, a carne de apodrecer. Trazendo para os nossos dias, trazendo essa metáfora para o que Jesus estava querendo nos ensinar, ele está querendo dizer que nós, cristãos, somos os responsáveis por não permitir que o mundo apodreça. Não permitir que o mundo entre em total corrupção. Somos chamados a ser o sal da terra, não o açúcar. O sal, ele é esfregado naquela carne. E quando isso acontece, arde, dói, queima, mas é necessário para que a preservação aconteça. Então, muitas vezes, nós, como cristãos, vamos ser os responsáveis por apontar o erro de muitas pessoas. E isso, muitas vezes, vai trazer um certo desconforto, vai trazer uma certa dor. Mas é nossa função mostrar ao mundo o caminho que eles devem seguir, assim como as Escrituras nos ensinam, para que eles não se percam, para que a gente possa conservar aquilo que é precioso no mundo. Mas uma outra característica do sal é o sabor. A igreja também foi vocacionada, nós cristãos fomos vocacionados para dar sabor ao mundo. Comida sem sal, ela é ruim, fica insossa. Mas a comida com muito sal também não é apetitosa. A comida com muito sal se torna uma comida ruim também, intragável. Comida sem sal é ruim, comida com muito sal também é ruim. A igreja de Cristo foi chamada não para condenar o mundo, mas para demonstrar amor, chamar ao arrependimento, chamar a uma fé salvadora. Por isso que nós, como cristãos, temos que ser equilibrados. Nós devemos dar sabor ao mundo, mas se falta cristão
se falta confronto, se falta mostrar o caminho onde eles devem andar, a comida sem sal, ela é intragável, ela é ruim. Mas também, se a gente quer ser aquele santarrão, onde só aponta os erros, onde só faz o outro pensar que ele está errado, e só faz criticar, e só faz colocar para baixo, a comida com muito sal também não é apetitosa. Por isso temos que ser equilibrados, temos que dar sabor ao mundo. Temos que sim apontar os erros, temos que sim mostrar o caminho que eles devem andar, temos que sim confrontar o pecado, mas mostrando a verdade em amor. Não simplesmente dizendo, ei, você está pecado, e deixar a pessoa do jeito que ela está. Nós somos chamados a apontar, a trazer luz a esse, algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, a trazer luz a esse pecado, mas também mostrar como eles devem consertar esse pecado. Qual o caminho de volta, onde eles devem seguir dentro dessa fé salvadora. Então, a nossa vocação é tanto dar sabor ao mundo, mas através da demonstração do amor, através do chamado ao arrependimento, através do chamado a essa fé salvífica. Mas uma outra função que o sal também tem é que o sal ele provoca sede. E como cristãos inseridos nesse mundo, nós temos que provocar essa sede por justiça naqueles que estão se perdendo. A nossa vida tem que ser de tal forma que gere neles um desejo ardente por querer conhecer o Senhor, por querer conhecer o Salvador. Então a nossa vida, a nossa fé deve ser demonstrada de tal forma que vai gerar nas pessoas uma sede por justiça, uma sede por conhecer o Senhor, uma sede por querer fazer aquilo que o Senhor estabeleceu dentro da sua palavra. Entenda também que nós somos o sal da terra, não o sal dentro do saleiro. Isso diz também sobre a nossa responsabilidade dentro do mundo em que estamos inseridos. O cristão não foi feito sal para ficar dentro da igreja. O cristão foi feito sal para salgar a terra, para dar sabor à terra, para provocar sede ao mundo. Então nós não podemos nos acomodar no banco das nossas igrejas, no sofá das nossas casas. Nós temos que sair mundo afora e ser o sal da terra. Testemunhar do Evangelho da Graça, pregar o Evangelho de Deus. Foi para isso que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Atos 1:8 é muito claro. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos poder do Espírito Santo para ser testemunha de Deus, para ser sal nessa terra. Então perceba que o texto ele fala que somos sal da terra, não sal dentro de um saleiro. Então percebemos nessa metáfora de Jesus que quando ele fala que somos o sal da terra, quer dizer que nós damos sabor à terra, que nós preservamos a terra da corrupção total. Nós também provocamos sede naqueles que estão perdidos, para que eles possam conhecer ao Senhor Jesus. Nós temos essa função, nós fomos vocacionados para isso. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Meus irmãos, eu sei que Deus ele tem um plano individual para cada pessoa. Eu sei que Deus tem um propósito individual para cada pessoa. Mas o que a palavra do Senhor nos explica e nos mostra aqui no livro de Mateus é que todos nós cristãos fomos vocacionados, fomos chamados, temos o propósito de sermos sal da terra. Então você que está aí nos assistindo nessa noite, você, saiba agora, você foi vocacionado para ser sal da terra. Você foi comissionado pelo Senhor, através do Espírito Santo que habita em você, a ser sal dessa terra, a impedir que esse mundo apodreça, a conservar os bons costumes, mas também gerar sede, gerar curiosidade nas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Mas aí, Jesus ele não para por aí. A segunda característica dos vocacionados, ou daqueles que têm um propósito diante do Senhor, é que eles são a luz do mundo. Versículo 14 e 15 diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Dando continuidade a esse pensamento, Jesus agora ele vai falar que nós somos a luz do mundo. E assim como
também era no sal, a luz tem algumas funções, tem algumas propriedades. E, de fato, dentre várias funções que a luz tem, me permita destacar algumas nessa noite. A primeira função que eu gostaria de destacar é que a luz ela tem a função, obviamente, de iluminar o escuro, ou o que está encoberto, ou o que está obscuro. Sendo assim, a função da igreja, trazendo essa metáfora para a gente, a função da igreja, a função dos cristãos é iluminar o mundo que jaz no maligno. Nós temos essa vocação, nós temos esse propósito de iluminar o mundo que jaz no maligno, que está em trevas. Somos vocacionados a mostrar a verdade àqueles que não conhecem a verdade. Somos vocacionados e capacitados pelo Espírito Santo de mostrar a verdade àqueles a qual os olhos ainda estão encobertos pelo Deus dessa era. Então, literalmente, a primeira função que eu gostaria de destacar aqui, a luz, ela ilumina na escuridão. Mas o texto continua e diz que não se pode colocar a luz debaixo de uma vasilha. Trazendo para a linguagem de hoje, não se coloca uma luz debaixo da vasilha. Quando falta energia na nossa casa, a gente não coloca acende uma vela e coloca ela debaixo da mesa. Ou coloca ela num lugar escondido. O que a gente faz geralmente é colocar num lugar alto para que ela possa iluminar a maior parte de onde a gente está querendo iluminar. E Jesus ele fala isso justamente não para dizer que nós precisamos nos achar, não para dizer que nós precisamos nos colocar num papel de relevância, mas que a nossa luz ela deve brilhar nos lugares onde tem escuridão. Nós não podemos fazer a verdade de Deus brilhar, a verdade de Deus vir à tona escondidos. É a mesma coisa do sal da terra. Sal da terra, não sal no saleiro. A mesma coisa é essa luz. Nós não podemos deixar que a nossa luz brilhe apenas dentro da igreja. Nós temos que fazer essa luz brilhar para aqueles que estão fora da igreja. Para que eles conheçam a verdade do Evangelho. Para que eles sejam encontrados pelo Senhor e que eles venham ter um relacionamento com o nosso Salvador. O inimigo é das trevas e ele tenta cegar o entendimento dos incrédulos desde Adão e Eva. E como vocacionados em Cristo, temos a responsabilidade de sermos essa luz para as pessoas. Não somente para mostrar o caminho que elas devem seguir, mas também para mostrar a podridão do pecado. Porque uma pessoa que se encontra no escuro, talvez ela não está vendo o quão suja pelo pecado ela está. Mas uma vez que é trazido à luz, uma vez que é trazido à tona quem ela é, onde ela está, a real situação que a pessoa se encontra, talvez a luz vai fazer com que ela enxergue o quão pecadora ela é, o quão necessitada do perdão de Deus ela está, o quão necessitada do Evangelho ela é. Então nós, como luz do mundo, temos essa função. Mas uma outra função, característica da luz, é que a luz ela produz vida. Nós bem sabemos hoje, os que estudaram ciências na escola, no primário, sabem que o processo de fotossíntese só acontece por conta da luz. E a fotossíntese é diretamente relacionada à nossa vida. Porque se a planta não fizesse o processo de fotossíntese, a gente não teria oxigênio para respirar. Então a luz ela também gera vida. A luz representa vida nesse lugar, nesse sentido. Sem luz não existiria a fotossíntese, como eu disse. Sem a igreja, o mundo estaria perdido no pecado. Porque a igreja é um instrumento de Deus para mostrar a verdade ao mundo. A palavra do Senhor pregada, a palavra do Senhor, a sua santa palavra, nos corrige, nos mostra os caminhos errados em que estamos andando. Então, sendo dessa forma, quando Jesus pede que sejamos a luz do mundo, Ele está dizendo, vocês são representantes da vida verdadeira, da vida plena, a vida que somente o Pai pode dar. Vocês são esses representantes. Então, vocês não podem se esconder debaixo de uma vasilha. Vocês têm que brilhar essa luz no mundo. E como eu disse, não para que a glória venha para a pessoa, mas para que a glória vá para Deus. Por quê? No último versículo que nós lemos, o versículo 16, diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A ideia daqui de ser luz é como um refletor.
Não sei quantos de vocês já teve o privilégio de ir num estádio de futebol, ou até mesmo num teatro. Quando liga aqueles refletores, todo mundo consegue enxergar o que está acontecendo no campo. Mas se desligar o refletor, ninguém vai conseguir ver. Mas reparou que ninguém fica olhando para o refletor, ninguém fica olhando para a lâmpada. A gente sabe o que está acontecendo por conta da luz da lâmpada, por conta da luz do refletor, mas a gente não fica olhando para eles. Essa é a ideia que Jesus está querendo trazer aqui, para que vejam a luz de Cristo em você e glorifiquem ao Pai pelas suas boas obras. Não para que olhem para você e digam, caramba, olha só como ele é bom, olha só como ele é sensacional, olha só como ele é maravilhoso. Não. É para que olhem para a nossa vida, para os nossos atos, para que vejam a luz de Cristo brilhar em nós. E através dessa luz que está brilhando através da nossa vida, eles possam glorificar ao Pai que está nos céus. Então a finalidade, o propósito final das nossas vidas, a vocação que nós temos é para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse é o propósito principal do homem, é o fim principal de todo homem. A Confissão de Fé de Westminster já diz isso. Nosso fim último é glorificar ao Pai. É para isso que fomos chamados, é para isso que fomos resgatados, é para isso que fomos tirados de um império de trevas e transportados por um império de amor. É para isso que nós fomos chamados por Deus, fomos vocacionados por Deus, fomos redimidos por Deus, justificados por Deus, santificados pelo Espírito. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos sal da terra e luz desse mundo. Assim, toda a igreja de Cristo, ela é chamada, ela é vocacionada, ela é convocada para a salvação, para a santidade, para a comunhão com os irmãos, através de sermos sal da terra e luz do mundo. E quando pensamos em ser sal da terra e luz do mundo, novamente vou falar, meus irmãos, não é para que você seja conhecido, para que você seja notado, mas é para que glorifiquem o Pai através das nossas atitudes. 1 Coríntios 10:31 é claro quando diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Meus irmãos, o chamado de hoje à noite não é para que você receba essa palavra e se sinta constrangido. Não. Mas é para que você entenda que você tem um chamado, que você tem um propósito, que você foi vocacionado por Deus. Ah, Vitor, eu não sei qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu não sei qual é a vocação que o Senhor me chamou para fazer específica. Ok, meus irmãos, você pode não saber o chamado específico ou a vocação específica que você tem, mas uma coisa você sabe, que todo cristão ele foi convocado, ele foi vocacionado para ser sal da terra e luz do mundo. Então comece trabalhando com isso. E à medida que você vai criando intimidade, que você vai crescendo no Senhor, amadurecendo no Senhor, Ele vai te revelando aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer para você. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele para nós são de paz, não de mal. Então continue confiando nesse Deus. Entenda que nós, Igreja do Senhor, cristãos, somos chamados e vocacionados a ser sal da terra e luz do mundo. Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte, não é preciso ser chamado ao pastorado ou enviado como missionário para que isto aconteça. Não é preciso ter títulos ou posições de liderança em alguma igreja. O sinal de que Deus tem um propósito para a sua vida é tê-lo redimido em Cristo Jesus. Portanto, se você ama e segue a Cristo, você é vocacionado para os propósitos de Deus. Meus irmãos, se você ama e segue a Cristo, você é vocacionado para os propósitos de Deus. Respondendo às perguntas que a gente fez lá no início da pregação, qual o seu propósito na terra? Temos um propósito na terra, todos nós temos. Este é de glorificar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Qual é a sua vocação? Nossa vocação, como salvos em Cristo Jesus, é ser sal da terra e luz do mundo. Será que todos nós somos vocacionados pelo Senhor? Sim. Todo o cristão, todo aquele que nasceu de novo, é vocacionado pelo Espírito Santo a servir a Deus com tudo que é, com tudo que tem. Será que cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo Jesus? Com toda certeza.
Apesar de sermos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, de diferentes dons, mas todos com a função de glorificar a Deus Pai. É isso que vai dizer Romanos 12. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações acerca de vocação e de propósito. E que nós possamos entender de uma vez por todas que todos nós, como cristãos, somos vocacionados por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo. Baixe sua cabeça aí onde você está. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos incentiva, nos exorta sim, mas nos incentiva a entender que temos um propósito nessa vida, que temos uma vocação a qual o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos, pela qual nós praticássemos. Pai, nos ajuda a ser sal da terra e luz do mundo. Nos ajuda a Te glorificar com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. E que possamos praticar isso que a gente aprendeu nessa noite. Possamos praticar essa verdade no nosso dia a dia. Não permite que o inimigo roube essa palavra dos nossos corações, mas que ela venha encontrar morada e que nós possamos frutificar através dela. Pai, nos usa como instrumentos nas Tuas mãos para propagar o Teu Evangelho, testemunhar da graça do Senhor. Esse é nosso pedido e essa é a nossa oração, Pai querido. E nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.